Olá, sinal verde para as emoções do mundo da velocidade. Olá, sinal verde para o mundo da velocidade. O seu programa Ocnicom com muito conteúdo, comentários e curiosidades sobre o mundo do esporte a motor. Eu, Alexandre Nunes, juntamente com toda a equipe Ocnicom, levaremos até você muita informação sobre as principais categorias no Brasil e no mundo. E o seu programa Ocnicom já desejando aqui uma recuperação franca e rápida para o filho do nosso irmão Gilmar Vidal, que está acompanhando o seu filho numa pequena cirurgia, mas eu tenho certeza que será de pronto restabelecimento e estará conosco aí na próxima terça-feira. Terça-feira que tem muita coisa aqui que já passou no início dessa semana que parece que o mundo da velocidade não para nunca, né? E isso que a gente vai conversar com vocês já no warm-up. Agora, só para lembrar que o seu programa Ocnicom tem um oferecimento de Iner Energia. Energia limpa, renovável, sustentável para você, para os seus negócios e para a sua vida. Fique atento ao que a Iner Energia diz para você. Sabia que você pode ter até 20% de desconto na energia produzida pela Iner todos os meses? Legal, né? Sem qualquer investimento, sem contrato de fidelidade e sem instalação de placas ou obras. Como? Tudo muito simples e com liberdade para você desfazer o contrato na hora que quiser. Pois é, a Iner oferece a você essa possibilidade. Você junta economia com sustentabilidade, porque a Iner produz energia solar de forma eficiente e renovável. Basicamente funciona assim. Sua empresa assina o termo de parceria com a Iner. Em fazendas solares, a Iner gera e injeta na rede da sua concessionária local, que distribui até a sua empresa. Depois de aderir, você passará a receber 2 contas por mês. Uma com os valores da energia produzida pela Iner, com até 20% de desconto. A outra da sua concessionária local, para pagamento da iluminação pública e valores residuais. Viu como é tudo muito simples? Acesse nosso site e peça a visita de um representante. Quanto antes você fizer isso, mais rápido começa a economizar. Iner Energia, economia, flexibilidade e nada de burocracia. Se são só vantagens, por que não? E o seu programa Ocnicom também conta com o apoio de KS Home, móveis com elegância, para você decorar sua casa, aquele cantinho muito especial, para você viver com muito conforto, com muita tranquilidade. KS Home, móveis com elegância. E também o apoio que o seu programa Ocnicom tem de Motorzão. Motorzão, sua melhor oficina de autos em Santos, no litoral de São Paulo. Você que vem a Santos, você que costuma estar aqui na Baixada Santista, sentiu alguma dificuldade com o seu carro? Leve lá no nosso irmão Elinho, na Motorzão, que juntamente com equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração, deixarão o seu carro muito bem regulado, para que você possa viver a vida com muita tranquilidade. E agora vamos rapidamente para esse final de semana enlouquecedor no mundo da velocidade e por isso nós vamos para o nosso warm-up. Warm-up aqui destacando já a notícia da semana passada que a Moto E deverá fazer uma pequena pausa ao final da temporada 2025. Ali os promotores, juntamente com toda a Liberty Media, que agora está comandando também a Dorna, ou seja, chegaram a um consenso de que as motos elétricas ainda não receberam, principalmente por parte das montadoras, aquele impulsionamento desejado para que a categoria continuasse a vibrar nas pistas. Então, até o final do ano haverá sim um pronunciamento oficial, mas é muito provável que a Moto E faça uma pequena pausa. Pequena pausa essa que vai deixar já saudades com o nosso piloto Eric Granado disputando ali a ponta de uma das principais categorias do mundo da velocidade. Outra notícia de bastidor, Fórmula E, que tem o seu início da temporada 2025-2026 para o final do ano, em dezembro, começando aqui no Brasil, lá no AMB em São Paulo, com novidades.
a saída da Maserati e a chegada da equipe da Citroën. A verdade é que ambas fazem parte do mesmo grupo da Stellantis, né? Então que reúne ali aquilo que já foi, né, a Fiat junto com a Chrysler e do outro lado a PSA envolvendo aí Peugeot, Citroën. Agora, uma troca estratégica, a saída da Maserati e a chegada da Citroën, voltando ao mundo da velocidade numa das principais categorias do esporte a motor. Para fechar a nossa rodada de bastidor nesse programa Ocnicom, falar da notícia de ontem, né? Desse domingo, dessa segunda. Muito se falou para onde ia Felipe Drugovich e a resposta veio. Contratado pela Andretti para correr o Mundial de Fórmula E, que eu volto a lembrar, início da temporada 2025-2026 no Anhembi, em São Paulo, no final do ano lá em dezembro. Então todo sucesso para esse piloto extremamente competente, que é Felipe Drugovich, que com certeza tem um cockpit sempre aguardando por ele nas principais categorias do mundo do esporte a motor. Agora vamos para dentro das pistas, começando aqui pelo Chile. Tivemos nesse final de semana e ao longo de toda a semana passada, é verdade, Rally do Chile, etapa do Mundial WRC, com vitória de Sebastián Ogier, com Ethan Evans na segunda posição e Adrian Fornot na terceira posição. Corridas emocionantes, trechos emocionantes, na verdade, que compuseram esse Rally do Chile, válido pelo Campeonato Mundial de Rally. Então, parabéns a Sebastián Ogier com mais uma vitória na sua brilhante carreira. Vamos sair aqui do Chile, vamos rapidamente lá para os Estados Unidos, porque nesse final de semana tivemos corridas à noite da NASCAR em Bristol, começando pela Truck Series, que teve a sua prova lá na quinta-feira passada, com vitória de Lennon Riggs, com Ben Rhodes na segunda posição e Conor Hine na terceira posição. Já na sexta-feira foi a vez da Xfinity Series, que conheceu como vencedor Eric Almirola, com Sheldon Creek na segunda posição e Sam Mayer na terceira posição. E aí veio a prova de sábado na principal categoria da NASCAR e tivemos aqui, vamos fazer uma reflexão, acho que as imagens falam muito do que Bristol exige principalmente dos pneus. Se trata de um circuito curto, oval, com a sua base em concreto. Dá uma olhadinha só nessas imagens. A gente tem ali, de um lado, a farofa deixada pelos pneus e do outro, aqui, na troca, na parada de box, o estado que os pneus ficaram após algumas voltas, viu? Nós estamos falando de pneus que se entregaram aí com cerca de 30, 35 voltas, já estavam se entregando em Bristol. Então, a gestão de pneus foi um dos fatores críticos nessa etapa que encerrou a primeira fase dos playoffs, saindo dos 16 agora na próximo final de semana, mas isso fica para a nossa Final Lap. Começamos os playoffs já com 12 candidatos ao título. Cup Series, que conheceu vitória de Christopher Bell, com Brad Keselowski na segunda posição e Zenith Smith na terceira posição. Vamos sair agora da NASCAR. Vamos fazer um passeio lá do outro lado do mundo, na Austrália. Tivemos TCR, o Campeonato Mundial de Turismo, juntamente com a Supercars Austrália. Foi um final de semana de gala para o automobilismo australiano. No TCR World Tour, na corrida 1, vitória de Norbert Mikelitz, com Mickey Ascona na segunda posição e Ian Elacher na terceira posição. Já na segunda prova, só deu os Los Hermanos, com vitória tripla da Argentina no TCR World Tour na Austrália. Vitória de Nestor Girolami com Esteban Guerrieri na segunda posição e Inácio Montenegro na terceira posição. Então, parabéns a um pódio, todo ele feito pelos Los Hermanos. Vamos sair aqui da TCR, mas não da Austrália. Nos Supercars, tivemos um final de semana de endurance na Supercars australiana, com duplas correndo, e a vitória ficou com a dupla de Brody Koteski e Todd Haswood, melhor dizendo. Cam Walters e Mark Winterbottom ficaram na segunda posição, enquanto Matthew Payne
e Gary Tender na terceira posição. Os carros são fantásticos, corridas também de endurance na Austrália, Supercars, são extremamente emocionantes e vale a pena ficar na madrugada ali acompanhando pelo YouTube. Vamos sair da Austrália e agora vamos lá para a Áustria. Tivemos etapa do Campeonato Alemão de Turismo, DTM, no Autódromo de Red Bull. Vamos lá para a Áustria, então, para Salzburg. E de lá tivemos vitória na corrida 1 com René Rast, com Mark Wiltmann na segunda posição e Thierry Vermeulen na terceira posição. Já na corrida 2, extremamente emocionante, muito pegada, Ricardo Feller foi o vencedor, com Thierry Vermeulen na segunda posição e Lucas Auer na terceira posição. Vamos sair lá da Áustria, vamos sair de Spielberg, vamos agora acelerar forte na terra. Tivemos na China, etapa do Campeonato Mundial de Motocross. E lá, Oriental Beat Valley, o Vale Lindo da China, recebeu então a etapa do Mundial com vitória de Jeffrey Helens, que varreu o final de semana, com Tim Geiser retornando à sua forma depois de um grave acidente e ter praticamente não competido ao longo da temporada 2025, já na segunda posição na prova 1, com Maxime Renault na terceira posição. Na prova 2, ou melhor, na bateria 2, tivemos vitória de Jeffrey Helens com Tim Geiser na segunda posição e desta feita, Rubem Fernandes foi o terceiro colocado. Então, muita emoção ainda nos reserva até o final da temporada do Mundial de Motocross. Vamos sair da terra, mas continuar em duas rodas, vamos acelerar na etapa da MotoGP, lá em San Marino. Em San Marino, começando pela Moto E, tivemos vitória na corrida 1 de Alessandro Zacconi, com Nicolas Spinelli na segunda posição e Andrea Montovani na terceira posição. O nosso piloto Eric Granado chegando na quarta posição. E aí veio a prova 2, que foi de assistir o seu final de pé. Verdade que a vitória ficou com Matteo Ferrari, mas Eric Granado chegou a 82 milésimos, praticamente ali, coladinho na roda traseira de Matteo Ferrari, com Mattia Casadei na terceira posição. Vamos sair aqui das motos elétricas, vamos para a Moto 3, que mais uma vez entregou aquilo que é de costume. Corrida emocionante da primeira à última volta, com todos os pilotos ali formando aquela fila indiana com ultrapassagens, com chegadas mais fortes nas freadas, emocionante. E a vitória ficou com José Antônio Rueda, com Maximino Quiles na segunda posição e Adrian Fernandes foi o terceiro colocado. Vamos agora para a Moto 2 com o nosso piloto Diogo Moreira, que fez uma excelente prova. Uma largada muito forte, muito consistente, se lançando no pilotão da frente e ali numa briga constante, inclusive com o líder do campeonato, Manuel Gonçalves, que chegou atrás. Então, Diogo Moreira tirando excelentes pontos do líder do campeonato e assumindo a vice-liderança do campeonato da Moto 2 na temporada 2025. Moto 2 que teve como vitória Celestino Vietti, com Barry Baltos na segunda posição e Daniel Olgado na terceira posição. E é interessante notar que a última volta ali marcou justamente a briga de Celestino Vietti com Barry Baltos, que vinha chegando em Celestino Vietti, e a aproximação muito forte que Diogo Moreira estava fazendo sobre Daniel Olgado. A sensação que nós tivemos é que se houvesse mais uma volta, o resultado não seria bem esse que foi trazido para vocês nesse momento. E agora chegamos à classe rainha, a MotoGP. MotoGP que reservou na Sprint Race vitória de Marco Bezzecchi, com Alex Marques na segunda posição e Fábio Di Gianantonio na terceira posição, com uma queda inesperada de Marc Marques na sexta volta. Fez a ultrapassagem sobre Marco Bezzecchi, que era o líder, Marques vinha na segunda posição, mas aí deixou ali, a gente percebeu ali que a frente desgarrou, e ele zerou na Sprint Race. Claro que a sua liderança no campeonato é inabalável. E aí veio a prova no domingo. Prova no domingo, emocionante é verdade, com uma largada muito segura de Marco Bezzecchi,
com o Max no encalço dele ali durante toda a prova. Até que você não pode cometer um deslize tendo o Max no seu encalço. Marco Bezzecchi, ao fazer uma curva ali, deixou a moto esgarrar um pouquinho. Foi o suficiente para Max assumir a liderança e não mais perdê-la. Porque Marco Bezzecchi, apesar de ter uma Aprilia extremamente competitiva, não foi frente para a Ducati do grande campeão Max. Ao final, o Max venceu, com o Marco Bezzecchi chegando muito próximo, é verdade, a menos de um segundo do líder do campeonato e vencedor da prova, com Alex Max na terceira posição. E a imagem do pódio, talvez ali acaba uma reflexão. Será o criador diante da criatura? Essa foi uma comemoração inusitada, tirar o macacão no pódio, num grande prêmio da MotoGP. Mas talvez aí essa reflexão seja válida, né? Olhar para si mesmo e ver o quão grande você conseguiu ser na prova e com as duas mãos praticamente na taça. A depender dos resultados que conseguir na próxima etapa no Japão, seguramente Max se tornará campeão da temporada 2025. Vamos sair da MotoGP lá de San Marino. Vamos para o Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul. Tivemos os brutos acelerando na Fórmula Truck. Vitória de Joãozinho Sant'Elena com Douglas Collet na segunda posição e Jorge Maurício na terceira posição. O nosso piloto santista Alex Vieira, o Alex Peixeiro, na quinta posição. Então, parabéns, Alex, por mais um pódio e por seguir firme nessa temporada 2025 na Fórmula Truck. Vamos agora sair da Fórmula Truck e vamos fazer um passeio pelo Circuito Imperial em Petrópolis. Nesse final de semana, ali, os amantes do antigo mobilismo, os antigos, aqueles que amam os carros antigos, puderam desfilar, puderam contemplar numa praça que já foi uma das principais praças esportivas com corridas de rua no Brasil. O Circuito Imperial de Petrópolis, na sua mais nova edição 2025, não deixou nada para os amantes da velocidade e do antigo mobilismo ficarem chateados. Muita gente, muita movimentação, muitos carros e a gente preparou um rápido clipe. Eu queria agradecer aqui ao Antônio Souza, que é piloto da Fórmula Evolution, presidente, inclusive, da categoria, que é lá de Petrópolis, um dos organizadores, mandou uma série de imagens daquilo que aconteceu nesse final de semana na cidade serrana carioca e nós tivemos a oportunidade de preparar um rápido clipe para você perceber como foi a movimentação e tudo aquilo que envolveu mais uma edição do Circuito Imperial em Petrópolis. Vocês viram aí essa movimentação em Petrópolis apenas para fazer o aquecimento. O aquecimento que vai nos levar agora para a conversa de paddock, uma conversa de paddock muito especial com alguém que tem muita experiência no mundo da velocidade. Tivemos a oportunidade de conversar com Roberto Barranco. O Barranco, ou os mais antigos vão lembrar, o Barranquinho da Speed Fever. Responsável aí, com quase 50 anos de trajetória, por cuidar da segurança e da comunicação
entre a direção de prova e os pilotos, através da sinalização, do resgate e inclusive também da organização de eventos ligados ao esporte a motor. Tivemos a oportunidade de ser recebido na sua casa, da qual mais uma vez eu quero agradecer a hospitalidade e o carinho que Barranco teve com o programa Ocnicom. Tivemos a oportunidade de estar lá com a equipe, gravando, conversando, uma conversa fluida, uma conversa ali descontraída, onde a gente falou muito, e vocês vão perceber agora na nossa conversa de paddock, além da segurança, falar um pouquinho das bandeiras, do tipo de informação que cada bandeira passa para os pilotos, advindo ali da direção de prova e de quem cuida da sinalização. Então fica agora com uma conversa de paddock muito especial com Barranco, da Speed Fever. Conversa de paddock do seu programa Ocnicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você. Aqui com um personagem muito especial no mundo da velocidade, com uma experiência gigantesca dentro das pistas, que é Roberto Barranco. Conhecido também como Barranquinho. Vocês vão entender já já por que Barranco tem esse apelido, sim, carinhoso, Barranco. E seja muito bem-vindo ao programa Ocnicom, ao Conversa de Paddock. Eu é que agradeço o prestígio de estar aqui, de poder passar experiências, informações e a vivência que a gente tem no automobilismo e no motociclismo. Vivência essa que já tem uma longa trajetória, por isso eu sempre brinco com os nossos convidados, Barranco. Barranco por Barranco, né? Explicar de onde vem essa paixão, como foi esse envolvimento com o mundo da velocidade, chegando até os dias atuais, que eu sei que você, além da sinalização, que a gente vai ter a oportunidade de conversar muito sobre isso, mas você também já esteve envolvido com categorias, você também presta assessoria, enfim, essa coisa da velocidade no sangue, Barranco. É uma paixão antiga. Eu participei como bandeirinha voluntário de um Grande Prêmio Brasil em 1972. Foi a primeira prova feita no Brasil que não valia, foi uma prova teste, né? E a partir daí eu comecei a trabalhar, participar, sempre do lado dos bastidores. Eu comecei em 72, depois fiz esse GP em 72, depois começamos de verdade em 74, eu e o meu irmão, que já é falecido, vem daí o Barranquinho. Ele era o Barranco e eu era o Barranquinho. Barranco é o nosso sobrenome, por isso que a gente é chamado assim. Então, a partir de 74 a gente fez muita corrida de moto e a partir de 76 a gente fundou efetivamente a equipe Speed Fever de sinalização para fazer todo tipo de evento de moto e de automóvel. Então eu venho daí. A partir de 2006 eu fundei também a nossa equipe de resgate e desde 1990 eu também faço organização de eventos. Nós estamos falando aí de Speed Fever, próximo a completar 50 anos nas pistas, acho que isso é emblemático. Sim. Em todo, dando essa estrutura, dando esse suporte. Essa sua vivência desde o primeiro Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 é extraordinária, e você atuou muito tempo na Fórmula 1 também, não atuou? Até 2009. Até 2009. De 74 a 2009. Muita coisa você viu acontecer. Vi. Inclusive que você pode contar assim pra gente, assim, de bastidor? Tem bastidor, hein? Né? Inclusive as provas do Rio, né? Porque lá em Jacarepaguá. Quando em 81 foi para o Rio, a gente ia com uma equipe de pessoas, não para fazer sinalização, a gente ia para uma equipe de pessoas aqui da Federação de São Paulo para auxiliar todas as funções, desde a segurança de portão até socorro, resgate, até tudo. A gente tinha alguém daqui ajudando a fazer com que funcionasse bem, né? No Rio tinha uma equipe de sinalização competente, tinha uma equipe de resgate competente, que trabalha, a equipe do Rio de Resgate trabalha até hoje na Copa Truck, então também são antigos como eu. Uhum. E aí quando voltou para São Paulo em 90, que a nossa prefeita Luísa Erundina reformou o autódromo e trouxe de volta, eu continuei, só que aí voltei a fazer a sinalização da Fórmula 1,
fazer resgate e fazer todas as atividades pertinentes da parte desportiva do evento. E quando você traz esse universo, né, da sinalização, que pode parecer que não, mas eu entendo que é um dos capítulos importantíssimos dentro de uma prova no mundo da velocidade, seja ela motociclismo, seja ela o próprio automobilismo, porque para o piloto que está ali em cima de um banco de uma moto ou dentro de um cockpit, muitas vezes, por mais que você tenha comunicação hoje, algumas categorias ainda não permitem que você tenha rádio, né? A moto é um bom exemplo disso. Moto e categorias de automobilismo de base não usa rádio. Não usa rádio. Então, de fato, a única comunicação que a gente tem, fora as placas de boxe lá com tempo e tal, e posição para o piloto, mas para toda a atmosfera, para toda aquela situação de circuito, são os bandeiras. Sim, né? Sem dúvida. Os oficiais de sinalização são, além de serem os olhos do diretor de provas por todo o circuito, eles são também a voz do diretor de provas, porque eles é que indicam aos pilotos, por meio de bandeiras, que são 7 bandeiras, o que está acontecendo na pista. Pode ser acidente, pode ser um carro lento, uma ambulância, um resgate, pode ser óleo na pista, óleo ou qualquer fluido que deixa a pista escorregadia, ou até detritos de carros que bateram, ou acidentes. Tudo isso você comunica através de bandeiras. Aí nós vamos lá, hein? Bandeira branca é carro lento na pista, outro veículo tá de serviço. A bandeira que identifica óleo ou umidade na pista é a famosa bandeira listrada amarela e vermelha. Sim, que chama-se bandeira de alteração de aderência, porque não é só para óleo ou para água. Qualquer intercorrência, né, que você tem qualquer coisa que possa estar interferindo na pista, que possa deixar ela escorregadia, é utilizada essa bandeira. É a brita, é terra, brita, é tudo. Terra, qualquer coisa. Tudo. Detritos de carros, qualquer coisa. E aí nós vamos sim, né, para a bandeira azul, que é a preferência que você é obrigado a dar. No caso da Fórmula 1, em algumas categorias, é a obrigatoriedade de você ceder a posição da ultrapassagem, outras não são, né? Na verdade, todas são. Pela regra, todas são. Mas ceder a ultrapassagem não é sair da frente. Tanto no motociclismo quanto no automobilismo, mas principalmente no automobilismo, existe uma máxima que é ensinada aos pilotos e que é dito pelas autoridades. Você que está sendo ultrapassado, você não se move, você não muda de traçado. O sinalizador avisa que você vai ser ultrapassado e o piloto que vai te ultrapassar é que tem que se virar. Vai passar por fora, por dentro, por onde ele vai passar é problema dele. Você vai se manter imóvel na sua trajetória para justamente não ocasionar acidente. Porque você sai para a direita, o cara achou que você ia sair para a esquerda, acontece o acidente. Então, a bandeira é para avisar, também para você que está mais lento não se assustar e cometer como vou dizer, ter uma reação que possa ocasionar um acidente e ambos se machucarem ou não, entendeu? Então a bandeira azul é fundamental e importantíssima. Claro que se preferencialmente se sair do traçado ideal para que alguém faça a tua ultrapassagem, isso também corrobora com a segurança, sim, mas né? Se for possível. Aonde é possível, isso geralmente acontece em curvas. As ultrapassagens mais ou menos acontecem em entrada de curvas ou saídas de curvas. E se o piloto que vai ser ultrapassado tentar sair do traçado, ele vai ocasionar um acidente. Agora, em retas, não. Em retas, ele sai do traçado, geralmente. Sem dúvida. Seguindo aqui a trilha das bandeiras, a bandeira vermelha, obviamente, é a interrupção, né? Você paralisar todo o evento. Assim como a bandeira verde dá o reinício, né, a todo esse processo. Mas tem duas bandeiras que eu acho extremamente interessantes, que às vezes causam uma certa inquietude, que é a bandeira branca e preta em diagonal. Sim, bandeira de advertência. Que é o cartão amarelo, né, do futebol. É o cartão amarelo. Exato. Acompanhado da placa do numeral do piloto. Número do carro. Né, do piloto. Que é isso que nós temos. E a outra bandeira também diferente, eu vou brincar aqui com o nosso espectador, que ama velocidade, sabe? Mas é a bandeira do Japão no negativo, né? Sim, que é a bandeira preta com bola laranja. Que indica para aquele piloto se recolher ao box na próxima volta, porque há alguma irregularidade, ou penalização
mas geralmente é por irregularidade no carro. Tem alguma coisa caindo, ou na moto, né? No veículo que ele está conduzindo, tem algum problema que precisa ser sanado. Ele não está sendo tirado da prova. Ele está recebendo um aviso para ir para os boxes na próxima volta, sanar o problema e voltar para a corrida. E até que nós tenhamos a nossa querida bandeira que todo mundo quer ver na frente dos outros. Que é a bandeira quadriculada. Mas tem mais uma que você não falou. Opa, que é importantíssima. Olha aí. É a bandeira preta. Ah, bom, mas a bandeira preta acabou a brincadeira. Não importa. Ela é fundamental. E é muito comum em alguns campeonatos, não campeonatos internacionais que são muito sérios, muito rígidos, mas em alguns campeonatos nacionais, cansei de ver o piloto receber a bandeira preta, não parar. Ele é obrigatório a parar na volta, nas próximas, até três voltas. Ele é obrigado a parar. Ele está sendo desqualificado da prova. Porque existe uma diferença, desqualificação e desclassificação. Ele está sendo excluído da prova com bandeira preta. Quando é posterior ao término da prova, ele é desclassificado. Então, o que acontece? Às vezes o cara não para, porque ele acha que vai conseguir discutir isso na justiça, a justiça desportiva. Então, acontece de vez em quando. Você dá a bandeira preta, com a placa, com o número do carro, e o cara, conforme a categoria, fala por rádio com a equipe fala para parar ou não. Muitas vezes acontece de não parar e depois ir brigar no tribunal. Isso acontece. Mas é uma bandeira importante. Sem dúvida. Porque ela só é dada para o cara depois de advertência, dependendo da gravidade, ou se ele, mesmo que ele não tenha recebido uma de advertência anteriormente, mas ele cometeu uma falta muito grave, aí sim ele recebe diretamente a bandeira preta. A bandeira preta. E aí chegamos na quadriculada, né? Sim. Aí a quadriculada, vivo primeiro, é a coisa mais fantástica que tem. É verdade. É verdade, né? De preferência acompanhado com esse sinal. O cara, a cara de felicidade é muito legal, né? É uma coisa fantástica, a satisfação, porque realmente, né? Todos que estão lá estão buscando isso, né? E só tem um vencedor, como dizia o Nelson Piquet, né? Sim. Nelson Piquet dizia que o segundo é o primeiro perdedor. E não é bem assim, né? Às vezes já houve muitos casos de pilotos aqui no Brasil, em campeonatos regionais, em campeonatos nacionais, de não ganhar uma corrida e ganhar o campeonato. É pontos, né? Sem dúvida. São pontos que o cara vai fazendo, depois chegar em segundo, terceiro, mas... Não, e você está lembrando um ponto importante, falar dos pontos, que o campeonato não é medido por número de vitórias. Não, sim ele pela somatória de pontos nas várias etapas. Exatamente. Você pensar que a Rosberg foi campeão da Fórmula 1 com uma vitória. É verdade. Né? Então, a gente também tem esses grandes exemplos. E agora não estou lembrando, teve um piloto na época do Emerson que foi campeão póstumo e também não tinha ganho quase, acho que não tinha ganho nenhuma corrida naquele campeonato e ainda assim ele tinha pontos para ser campeão. Foi Jochen Rindt? Acho que foi, não acho me que lembro. Foi Jochen Rindt. Eu não tenho, eu sou um cara. Eu também tenho aqui. Eu sou muito ruim para nomes. Foi com uma vitória, se não me falha a memória, em Watkins Glen, que o Emerson vence e dá o campeonato póstumo. Se ele não vencesse, o outro não seria campeão. Ele vencendo, ele tirou a vitória do campeonato do outro piloto e o Rindt, acho que foi o Rindt, sim. E ele foi campeão póstumo. Então, essas são histórias aqui que a gente fala da questão, né, você principalmente nas pistas aí, com mais de 50 anos de vivência, 50 anos praticamente de empresa, sim, de negócio, porque bandeirar para você é um negócio. Sim, hoje é. É diferente de você imaginar, não, eu vou lá, a gente vê a estrutura, mas conta pra gente, Barranco, existe todo um processo de preparação. Não é simplesmente cheguei aqui... Não. Vamos pensar aqui, eu tenho um grande prêmio no próximo final de semana. Quanto tempo de preparação a gente tem? Fórmula 1, a preparação há 3 meses, há 4 meses. Tem treinamentos, tem simulados, tem uma série de atividades para preparar essas pessoas para o grande prêmio. Porque mesmo que elas trabalhem o ano todo como sinalizadores, que infelizmente não é mais o caso do nosso grande prêmio, que são pessoas voluntárias que só fazem o grande prêmio,
mas já foi, todos os sinalizadores do Brasil se reuniam aqui em São Paulo para trabalhar no Grande Prêmio. E aí havia um entrosamento e uma orientação sobre todas as regras da Fórmula 1, que é completamente diferente de todos os outros campeonatos, né? Quer dizer, o básico é igual, as bandeiras têm a mesma cor, as mesmas funções, mas tem uma série de outras coisas que precisam ser observadas e precisam ser pré-orientadas para poder ser cobradas depois. Não tenha dúvida. Agora, pensando aqui nessa estrutura que você carrega consigo, bandeirada tem uma responsabilidade muito grande. Gigante. Né? Porque, como você mesmo lembrou, são os olhos, é a voz do diretor de prova. Inclusive, quem está ali no PSDP acaba tendo uma responsabilidade ainda maior, diferente dos postos, né, de sinalização no PSDP. Ali, de fato, é a voz do diretor, porque o diretor não está ali, ele está invariavelmente ali na numa torre, ou num estúdio, ou numa sala fechada, não importa. E dali vem o comando, né, falar, e a precisão tem que ser, eu diria que como um relógio suíço, né, porque o diretor, a bandeira por numeral tal, a bandeira por numeral tal, e todo mundo tem que estar ali interligado, né? A verdade é uma só. Existe uma pessoa que comanda a sinalização na torre de controle. Como existe uma pessoa que comanda o resgate e outra pessoa que comanda o serviço médico. Essas três pessoas estão abaixo do diretor de provas, auxiliando o diretor de provas e cada um cuidando de uma área. A pessoa que está comandando a sinalização, ela está vendo a pista toda e dando informações o tempo todo para os sinalizadores do que está acontecendo. E também a pessoa que está comandando é muito importante para o PSDP, porque, por exemplo, você citou, eu vou dar uma bandeira de advertência para o piloto número 35. O PSDP não tem uma grande visão em autódromo nenhum. Apesar de estar numa posição mais alta, privilegiada, mas, por exemplo, em Interlagos nós temos uma reta que desce e sobe. E vem de uma curva muito longa e quando ele vê já está em cima. E no automobilismo você piscou o olho e o carro passou. Já foi. Então, a pessoa que está na torre de controle vai informando. Ó, PSDP, o carro 35... está no bico de pato, o carro 35 está na junção, o carro 35 está no café, ele está chegando para você, aí ele vai ser preciso. Então, existe toda uma coordenação, né, para que não haja erros, e mesmo assim às vezes acontece. Já houveram situações de terminar a corrida uma volta antes, já houveram situações de terminar a corrida uma volta depois, de não darem bandeirada. Outra de não dar bandeirada. Já aconteceu várias coisas por causa desse entrosamento, desse sincronismo entre quem comanda e as pessoas que estão na pista. Por isso que, desde sempre, as pessoas para trabalhar na nossa equipe de sinalização, elas têm que passar por um processo de recrutamento que consta de uma palestra, a gente chama de curso, mas na verdade é uma palestra de aproximadamente 3 a 4 horas e depois passa a trabalhar junto com pessoas experientes no autódromo para depois chegar um dia a ficar sozinho, a ficar duas pessoas mais jovens ou menos experientes para não cometerem erros graves. Porque a pessoa que está comandando tem uma responsabilidade gigante, mas ela não consegue ver tudo. Sem dúvida. Entendeu? Então ela está lá na torre, quando tem torre que você pode olhar para fora, melhor. A gente está mais acostumado, eu sou da velha guarda, eu gosto de olhar no vidro, mas também, como na Fórmula 1, é um estúdio, uma sala com mais de 30 monitores, que cada monitor é uma câmera em uma parte da pista. Você vê a pista toda, mas não é a mesma coisa. Não é aquela sensação de estar ali olhando, né? É mais difícil acompanhar. Sim. É mais difícil acompanhar. Tem uma sequência, os monitores, claro, tá? Tem uma sequência e tal, mas sempre tem uma perdinha, porque as câmeras têm operadores. Então, às vezes ele perde alguma coisa.
Então, se você está num lugar alto, olhando a pista toda, você não perde. Você vê um carro que você vê que está com problema, ou uma disputa muito ferrenha, você vai acompanhando pela pista toda. E nos monitores, às vezes, você perde o lugarzinho onde o cara deu o tapa e escondeu a mão. Sim, sem dúvida. Entendeu? Agora, me tira uma dúvida. Você, com a sua experiência, a gente está falando aqui de casos específicos, onde você sinaliza para o piloto com o seu numeral. E no caso de uma bandeira azul, é pelo feeling? Não, não necessariamente. Porque, como eu disse, a pessoa que está no comando, ela vai informando. Carro tal está em primeiro, carro tal está em segundo. A gente acompanha normalmente, principalmente os 5 primeiros carros, que é o que dá para guardar na memória. Se na frente e também a pessoa que comanda já vai avisando os postos. Prepara aí uma bandeira azul aí, o posto 18. Prepara aí uma bandeira... Ah, não vai precisar, já passou. Entendeu? Além da pessoa estar olhando, porque a pessoa que trabalha na sinalização, ele tem que gostar, porque ele tem que acompanhar os carros, tem que saber quem está na frente e quem não está, porque também o rádio pode falhar. E o cara que está comandando perde a comunicação. Então, ele tem que acompanhar, ele tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo. E é aí que ele consegue identificar quando é a necessidade de bandeira azul. Mas acontecem muitas situações de passar batido e não conseguir. É que eu fiz essa pergunta específica da bandeira azul porque é uma dinâmica. É uma dinâmica. Quando você tem uma bandeira amarela, por exemplo, que aconteceu algo ali diferente, que tem que ser alertado, porque alguém saiu da pista, porque tem alguma... É mais fácil esse visual, porque você está vendo ali pro posto, né? Não precisa vir um comando da torre. Não. Você está vendo muito ali. Pelo contrário, a bandeira amarela é a única... Prerrogativa do posto, né? Que é prerrogativa única e exclusiva do posto. Não precisa esperar comando nenhum. Aconteceu a intercorrência, ele sabe quando tem que dar e se dá uma ou duas. Sim, porque aí vem da urgência e de emergência, né? Ou da extensão. Da extensão, do quanto bloqueia de pista. Sim. Você usa 2 bandeiras amarelas em 2 situações. Quando a pista está muito bloqueada e o risco é gigante, e quando você está fazendo algum resgate, quando você tem pessoas, ou o piloto desceu do carro, o carro não está numa posição extremamente perigosa, mas o piloto desceu do carro, que não deve. Não deve. Ele é orientado para não fazer, mas às vezes eles descem. Ele desceu do carro, então tem um ser humano ali, vão ser 2 amarelas. Então essas 2 situações é que ditam a bandeira amarela. E às vezes o diretor de provas fala assim para a pessoa que está comandando a sinalização: eu quero 2 amarelas ali, mesmo que a situação não pareça ser necessária. Aí é uma decisão do diretor de provas. Do diretor de prova. Mas é nessas situações que a Porque bandeira... é só para também recordar que o diretor de prova ali, ele tem a responsabilidade de tudo que acontece ali pela integridade do evento. Sim, né? E tudo que a gente fizer de errado, é ele que paga. A responsabilidade é dele. Eu costumo dizer uma frase muito engraçada. Quem assina, o primeiro cara a assinar qualquer coisa é o diretor de provas. Então, se houver um acidente e uma pessoa morrer, ele vai assinar. Não importa se foi o sinalizador, o cara do resgate, ou uma pessoa de fora atravessou a pista e causou um acidente, não importa o que foi. O primeiro cara a assinar, tudo que acontece é o diretor de provas. Ou para as autoridades desportivas, ou até para as autoridades civis. Sim, porque a responsabilidade não cessa no autódromo. Não. Nós temos um caso, por exemplo, do Montagnard, que é nosso decano no automobilismo, era diretor de provas da Stock Car, em Campo Grande. Uma pessoa pegou um jaleco de fotógrafo de uma outra pessoa credenciada, foi para a pista, ficou num lugar onde era proibido, era red zone, e um piloto rodou, atropelou esse cara morreu, e o seu Montagnard, infelizmente, foi responder na justiça, foi responder criminalmente pela morte do cara, porque a responsabilidade de permitir ou não permitir que as pessoas entrem no circuito é dele. Só que, nesse caso, ele não tinha culpa alguma. O cara
pegou uma credencial que não era dele Uhum. e foi para um lugar onde ele não poderia estar. Mas ele que assinou. Então, por isso que eu digo... A responsabilidade. A responsabilidade, em primeiro lugar, é do diretor de provas. Depois vem as outras coisas e as outras pessoas, as outras atividades que corroboram ou não essa... Agora aqui, para a gente já caminhando para Final Lap, porque o Conversa de Paddock é isso, essa conversa dinâmica. Barranco, é mais difícil bandeirar para o motociclismo ou para o automobilismo? Eu acho que é a mesma coisa. Mesma coisa. A dificuldade no motociclismo é ver os números das motos. Aí precisa um trabalho muito melhor da pessoa que comanda. Entendeu? Precisa muito mais efetivo, um trabalho muito mais efetivo. É a única dificuldade, mas o trabalho é igual. É igual. A diferença é o tamanho do veículo. Sim. E a quantidade de rodas. Sabe? E o número, isso é uma coisa muito importante. Nós tivemos épocas, nos anos 80, em que era exigido números realmente tinham normas. Era um oval grande na frente com os números e 2 ovais nas laterais com os números. Não importa se patrocínio e tal. Hoje se prioriza muito os patrocínios e os números são sofríveis. Você vê na própria Fórmula 1, é difícil você saber onde é que está o número do carro. Quando antigamente, para carros de Fórmula, a regra, como ainda é para outras categorias de Fórmula, um número no bico, que tem um tamanho determinado, Sim. O traço da letra do número também é um tamanho determinado, e 2 números nas laterais visíveis. Então, isso ainda é exigido. E na Fórmula 1 não tem. Por quê? Porque é tudo eletrônico. Sim. E até acho que dificulta, né? Para quem está acompanhando ali no circuito, a ausência do numeral. Para o espectador também é ruim. O espectador é muito ruim. E eu diria até mais, em outrora, não tanto tempo assim, a gente tinha o capacete meio que imaculado. Então Sim. era a identidade do piloto. Hoje não é mais. Você batia o olho no capacete do Senna, por exemplo, você podia estar de olho fechado, você já sabia que era o Senna. Hoje a gente tem essa dinâmica. Do Piquet, sim, do Fittipaldi. Você já batia o olho, você já sabia a leitura de quem era o piloto. Sim, é verdade. E essa transformação também hoje, até pela facilidade dos gênios da pintura, Sim, né, que são sim. espetaculares, hoje a técnica, né, e a gente conhece, talvez um dos maiores expoentes do planeta em pintura de capacete, que é o estúdio do Cid Mosca. Do Cid Mosca, Alan, que tá hoje lá é tocado pelo Alan, ali, né? maravilhosamente bem. A gente vê ali verdadeiras artes, né, na cabeça dos pilotos. Mas eu queria aqui, para a gente ir caminhando já para a nossa volta final, Barranco, a Speed Fever, ela é uma referência na sinalização, ela é uma referência no resgate. Não é à toa que se chega a 50 anos. Eu acho que isso tem que ser comemorado. A gente comemora bastante. E muito. Né? Porque também tem toda uma estrutura material que sempre está ali à disposição. Né? Sem dúvida. A gente sempre investiu muito. Sempre investiu muito. Eu posso dizer que qualquer autódromo do Brasil que você vá, esse uniforme, azul e amarelo, é conhecido. Grande parte dos pilotos, não os tão jovens, mas grande parte dos pilotos de 10 anos para trás conhecem a equipe Speed Fever. E nós, inclusive, ajudamos a formar as equipes de sinalização da maioria dos autódromos do Brasil nos anos 80, quando a gente acompanhava a Fórmula 3. E a gente nunca parou de investir em materiais, equipamentos. Eu posso dizer para você que hoje, modéstia à parte, eu sou a equipe de resgate que mais tem equipamentos no Brasil. Quem chega perto é o pessoal do Rio, que está há muitos anos nisso, fez muitos anos de Stock Car e tal. Mas ninguém tem a quantidade e o tipo de equipamento que a gente desenvolveu durante todos esses anos de trabalho. E o resgate a gente começou mais tarde, começou em 2006 só, mas mesmo assim já vai para 20 anos. Sem dúvida. Entendeu? Então a gente sempre buscou informações, aprendizado, regras, para poder investir corretamente, tanto em materiais quanto em equipamentos.
A gente sempre fez reciclagem, a gente faz muito treinamento das pessoas, para que haja uma condição de trabalho mais eficaz, mais competente, porque nós sabemos que a vida dos pilotos podem depender da gente. Não tenha dúvida, e eu queria muito te agradecer, Barranco, pela essa oportunidade de bater o papo. Eu é que agradeço. Nos receber aqui, você que nos acompanha no programa Ocnicom, recebendo aqui na sua casa. É uma conversa de palavra diferente, né? Agradecer muito a tua generosidade, a tua acolhida com o nosso programa. Eu é que agradeço. Essas informações são importantíssimas, porque muitas vezes, dentro do universo das corridas, se imagina que é somente chegar ali na frente, receber a bandeira quadriculada. Nada. E tem todo um arcabouço, tem todo um universo aí que faz do mundo da velocidade aquilo que nós mais amamos. E eu vou te fazer uma provocação, Barranco. Nós vamos voltar a fazer conversa de paddock para não falar de sinalização. Nós vamos contar as tuas histórias, porque não faltam, são histórias de Barranco com 60 anos de pista, hein? Eu posso dizer uma coisa importante. Todo mundo pergunta para mim se eu pilotei um carro de corrida. Eu não tenho a menor vontade de pilotar carro de corrida. Eu sempre fui apaixonado e sou até hoje por bastidores, em saber como as coisas são feitas. Inclusive não só no meu ramo. Muitas outras coisas eu sou curioso, eu pesquiso, eu procuro, eu busco informações, porque eu sou um cara apaixonado em descobrir como é feito. E com isso me trouxe muita coisa boa para aquilo que a gente faz, que é a sinalização, o resgate, as coisas que eu faço de organização de corridas, essa parte de gestão de eventos e tudo, foi por causa disso, porque eu sou um apaixonado pelo lado do outro lado, vamos dizer assim, do balcão, né? Eu nunca tive a menor pretensão nem vontade de ser piloto de nada. Isso as pessoas não costumam acreditar. Mas nós acreditamos em Barranco e amamos o mundo da velocidade e mostrar os personagens como o Barranco, que faz parte desse universo, do que nós entregamos para você toda semana no programa Ocnicom. Então, mais uma vez, Barranco, muito obrigado, Imagina, irmão, pela oportunidade de bater esse papo, que foi uma verdadeira aula. Está aqui um tira-gosto do curso da Speed Fever, para você que se interessa pela velocidade, que quer conhecer um pouco mais os bastidores, porque isso a gente leva para você no programa Ocnicom. Por isso, Ocnicom, o mundo da velocidade se encontra aqui. Vocês viram aí muita informação, muito conteúdo e aquele desejo de que precisamos conversar mais, porque Barranco tem muita história, não é só na questão da sinalização, não é só na questão ali do envolvimento com grandes categorias, mas tem muita quilometragem, com um papo muito fácil, descontraído. Se eu tivesse pedisse para a produção colocar a gravação antes da gente ir para o ar, muitas histórias, muito bate-papo, muita curiosidade. E isso ficou um compromisso. De a gente voltar a bater aquele papo gostoso com Barranco. Trazendo agora não só o recado da sinalização, mas das histórias, dos causos que fazem da velocidade aquilo que nós mais amamos. E mais uma vez, muito obrigado, Barranco, pela hospitalidade e pela generosidade com o programa Ocnicom. E agora, já vamos caminhando para a nossa Final Lap, que vai trazer uma agenda bastante movimentada no nosso final de semana. Mas antes, fique com a mensagem de KS Home, móveis com elegância e a nossa Final Lap. Presente Grupo KS, com as lojas KS Home e Casa Matu, oferecendo uma ampla seleção de móveis e decoração, seja para renovar ou criar um novo estilo. Grupo KS tem tudo que você precisa para deixar a sua casa limpa. Final Lap aqui destacando mais uma etapa do Mundial de Motocross temporada 2025 lá na Austrália. Lá no outro lado do mundo teremos duas baterias emocionantes acontecendo no domingo de madrugada. Bateria 1 com largada à 00:30 no domingo
e a segunda bateria às 3h30 da manhã no domingo. Então vale a pena dar aquela esticadinha na noite de sábado e curtir o MXGP na Austrália nessa temporada 2025. Vamos sair das duas rodas na terra na Austrália e vamos acelerar no asfalto em Londrina, no Paraná. Nesse final de semana, a Superbike Brasil marca mais uma etapa da sua temporada 2025 lá no Autódromo Paranaense. Então, muita emoção nas pistas, presença aí de Eric Granado, isso vai trazer muita emoção. O menino está afiado, voltou àquela boa e velha forma de campeão. Então, acompanhar aí mais uma etapa da Superbike Brasil em Londrina. Vamos sair de Londrina, mas não do Paraná. Vamos fazer aquela esticadinha rápida ali em Cascavel. Cascavel reserva nesse final de semana, aí sim, muita velocidade do Campeonato Paulista de Automobilismo, que faz essa visita no Paraná. Questões aí ligadas a Interlagos, evidentemente, com o show musical. A pista também estará sendo reservada para o Mundial de Fórmula 1, que temos a nossa corrida lá no início de novembro. Então, o campeonato, essa 7ª etapa do Campeonato Paulista, faz essa visita ao Paraná, em Cascavel, onde vamos ter marcas de pilotos, vamos ter Old Stock na pista, vamos ter Fórmula 1600, Fórmula Evolution, do nosso presidente Antônio Souza, também Road to 1000 milhas, fazendo aí os preparativos para a grande prova 1000 milhas Chevrolet Absoluta, que acontece de 22 a 25 de janeiro de 2026. Completo ali o repertório nesse final de semana lá em Cascavel, a Fórmula Delta e a Mercedes AMG Cup, com as A45 e também com a AMG GT4. Então, muita emoção na pista paranaense, é um circuito técnico que traz sempre boas disputas e será um prazer acompanhar o Campeonato Paulista em terras paranaenses. Vamos sair do Paraná para falar de rodada dupla de Endurance Brasil em Velocitar, em Mogi Guaçu. Nesse final de semana, rodada dupla com 2 provas com largada ao meio-dia. 2 provas de 3 horas, sendo que a primeira prova acontece no sábado, com largada ao meio-dia, e no domingo, ao meio-dia também, a largada para a segunda prova dessa rodada dupla, num autódromo que é belíssimo, técnico e com carros espetaculares desfilando na pista. É só lembrar aqui que são os carros mais rápidos do automobilismo brasileiro, principalmente os protótipos, que são de encher os olhos, com tripulações fantásticas, com pilotos altamente gabaritados e que vão sim entregar um show na pista em Mogi Guaçu. Então, vamos sair aqui de Mogi Guaçu e vamos falar de um outro show. Show deste pela categoria máxima do mundo da velocidade, que é a Fórmula 1. Fórmula 1 nesse final de semana visita Baku, no Azerbaijão, numa pista que, mais uma vez, quando comentamos, né, o que a gente viu em Monza com o Red Bull sendo imparável na reta, imagine nas retas de Baku. E numa das retas mais longas que nós temos na temporada, com mais de 1 quilômetro de extensão, imaginar quem vai segurar as Red Bulls e especialmente Max Verstappen. Então, a conferir nesse final de semana, que também recebe em Baku a Fórmula 2. Fórmula 2 que tem a sua corrida sprint no sábado às 10h15 da manhã e a classificação da Fórmula 1 ao meio-dia. Já no domingo, as emoções da Feature Race da Fórmula 2 têm o seu início às 7 da manhã. E às 11 horas da manhã, melhor dizendo, a largada do Grande Prêmio do Azerbaijão da Fórmula 1. Então, imperdível acompanhar a performance de Red Bull, de McLaren, de Ferraris, de Mercedes, numa das pistas mais emocionantes que nós temos na temporada 2025. Saindo da Fórmula 1, vamos fazer uma visita em Minas Gerais, em Curvelo, que tem final de semana, como a gente costuma dizer, para gostos e gostos. No traçado misto, vamos ter Turismo 1.4, vamos ter Copa HB20. Copa HB20 que tem sua corrida com largada no sábado às
4h33 da tarde, e a corrida 2 no domingo, às 10h33 da manhã. Ainda no circuito misto, nós vamos ter também os brutos acelerando em Minas Gerais com a Copa Truck. Copa Truck que tem a sua largada no domingo ao 12h10. Por que eu fiz essa distinção? Porque nesse final de semana também em Curvelo está a NASCAR Brasil, só que correndo no circuito oval. Então lá no circuito dos cristais, que consegue aí atender gostos e gostos, temos corrida da NASCAR com 100 voltas, ao estilo norte-americano, com corridas mais longas num circuito oval, com largada às 10 para as 2 da tarde no domingo. Não preciso dizer para você que é imperdível acompanhar a NASCAR Brasil no circuito oval, em Curvelo, nesse final de semana. Vamos sair aqui de Curvelo, no circuito dos cristais em Minas Gerais. Vamos fazer um passeio no templo sagrado de Indianapolis Motor Speedway, que nesse final de semana, no seu road course, recebe prova da INSA, os carros espetaculares de endurance. É um final de semana de endurance, é um final de semana em 2 rodas, é um final de semana das classes maiores do mundo da velocidade e mais do que isso, para que a gente possa transpirar a alegria da velocidade. INSA com largada para a corrida de 6 horas de Indianápolis às 20 para 1 do domingo, às 12h40. Então, imperdível acompanhar a INSA com seus carros fantásticos no Campeonato Norte-Americano de Endurance. Para encerrar aqui o nosso giro da nossa Final Lap, continuamos nos Estados Unidos, só que agora vamos para New Hampshire. New Hampshire traz, nesse final de semana, 2 categorias da NASCAR, Truck Series e Cup Series, já nos seus playoffs 12, com os 12 melhores candidatos ao título de 2025. Truck Series tem a sua corrida à 1 da tarde no sábado. Já no domingo, às 3 da tarde, é a vez da principal categoria do campeonato da NASCAR norte-americana. Então, imperdível nesse final de semana, muita velocidade, muita coisa acontecendo e a gente está naquele funil. Final de temporada, disputas acirradas pelo título de diversas categorias do mundo da velocidade e aquela famosa dança das cadeiras. Isso tudo, o programa Ocnicom fica atento e leva para você que ama, como nós, o mundo da velocidade. Te espero na próxima terça-feira, às 8 da noite, contando aqui com o nosso irmão Gilmar Vidal, para fazer aquela resenha, bater aquele papo, enfim, levar para você o que há de melhor no mundo da velocidade. Amamos a velocidade. Por isso, Ocnicom, o mundo da velocidade se encontra aqui.